Vista pela Rede Vida de televisão, via satélite para todo o Brasil. Te entrevista fora dos nossos estúdios e eu tenho a honra de conversar hoje com o Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal arcebispo de São Paulo. Boa noite, Dom Paulo. Muito boa noite a você e a todos os nossos jovens que estão nos seguindo e, quem sabe, estão esperando alguma novidade. Vamos ver o que você me pergunta. Perfeito. Dom Paulo, justiça e paz se abraçarão. Quando que esse abraço vai se concretizar no Brasil? Esse abraço, que seria um abraço de você, do jovem, com o velho de 75 anos, seria o abraço da justiça e da paz. A paz parece sempre jovem, né? Ela sempre traz alegria, ela sempre faz comunidade, ela sempre faz com que todo mundo se entenda. Agora, a justiça é muito séria. Justiça quer dizer que todo mundo tenha o suficiente para viver bem, para viver com dignidade, para viver segundo a condição humana. Então, os políticos têm que cuidar que haja justiça, porque se houver justiça, então a paz vem por si mesmo. E Jesus, ao entrar no mundo, mandou anunciar por todos os anjos paz na terra aos homens de boa vontade. E quando ele entrou, porta fechada, no dia de Pentecostes, no dia da Páscoa, para ver os discípulos, ele diz logo: a paz esteja convosco. Quer dizer, a paz é simplesmente necessária para todas as ocasiões e os dois vão se abraçar na hora em que o Brasil fizer justiça social, quer dizer, der para todos aquilo que é de todos no Brasil. E nós esperamos que isso seja logo, sabe? Deve ser logo. Mas logo, como é logo. que a gente faz para que essa justiça social se efetue no Brasil? Bom, você sabe que há uma diferença tão grande entre aqueles que têm quase tudo e aqueles que não têm nada ou têm menos do que nada. Isso tem que acabar. Eu estive uma vez na Suécia e perguntei aí ao bispo: como é que acontece que aqui na Suécia não tenha ninguém que seja pobre? Não tem um mendigo na rua, não tem um esfarrapado. Todo mundo tem que comer, tem o que comer. Todo mundo tem a sua casa. Como é que vocês conseguiram? Aí o bispo disse assim: conosco também era como com vocês. Primeiro alguns tinham tudo e os outros trabalhavam como escravos para eles. Aí o povo começou a acordar, ter consciência, fazer pressão em cima dos políticos, foi mudando as leis e foi pondo imposto em cima do capital, foi pondo imposto em cima da renda e aos poucos foi dividindo tudo e todo mundo teve trabalho e todo mundo também teve a mesma renda. Quer dizer, ninguém, nem mesmo o rei, ganha 3 vezes mais do que o varredor de rua. Por quê? Todo mundo tem dignidade, todo mundo é filho de Deus e todo mundo é irmão aqui nessa terra. Portanto, é preciso que o povo faça pressão, tenha consciência de que pode conseguir a justiça e quando conseguir a justiça, aí entra a paz e o pessoal não vem mais com a pistola aí dizendo entrega que você tem. O pessoal não vai mais em cima de você e diz: olha aí a arma, não, você me entrega tudo. Não, isso tudo acaba. Porque todo mundo tem o suficiente e todo mundo, então, pode viver com justiça e paz e abraçados, porque são amigos. Então, mas de quem é a culpa? É do povo que não reclama do governo ou do governo que não faz nada pelo povo? Boa pergunta. A resposta é esta. Bom, esses dias me vieram pedir que eu mandasse uma carta, um fax para o presidente da República antes de ele viajar, e eu Mandei dizendo ao Fernando Henrique: nós sempre lutamos juntos para que todo o povo tivesse moradia e tivesse uma moradia decente, com água, com luz, com ventilação boa e com possibilidades também para esgoto e para tudo mais que precisa para que tenha saúde. Mas eu peço a você de receber essas pessoas. Elas foram para Brasília e fizeram a 7ª peregrinação em favor da casa própria, em favor da boa moradia. É essa a pressão que o povo precisa fazer constantemente. Agora, a igreja, ela é acusada de ser proprietária de terras que, se repartidas, poderiam resolver ou pelo menos amenizar o problema do sem terra no Brasil. Onde é que está a verdade nessa história? Bom, a verdade nessa história é a seguinte, que a igreja não tem nem 1/3 do maior proprietário de terras no Brasil. Toda a igreja.
E a igreja, você sabe que são 14 mil padres trabalhando nas paróquias. Cada um tem uma paróquia. A paróquia é do povo, não é do padre, não é? Tem outras 40 mil irmãs trabalhando na igreja. 40 mil irmãs em hospitais, em colégios. Colégios e hospitais são do povo, devem ser do povo, ao menos. Devem ser do povo. Tem tantas irmãs e padres ainda, e depois leigos também, trabalhando na igreja, em todos os lugares, para acolher os pobres, para acolher as crianças nas creches, etc. Então eles somaram tudo isso. E somando tudo isso, não dá o tanto que um só proprietário tem lá nas suas fazendas, no Mato Grosso, ou sabe lá Deus onde. Então, a igreja, de fato, só tem aquilo que é do povo. Eu, por exemplo, agora em setembro, vou deixar a minha condição de arcebispo vicariado de São Paulo. Eu não levo comigo nem um carro, porque eu não tenho carro. Eu não levo comigo nem uma casa, eu não tenho casa. Eu não levo comigo nem um cheque, porque eu não tenho cheque. Pode examinar os meus bolsos. A única coisa que eu tenho aqui é a minha carteira de identidade e minha carteira de jornalista, né? De jornalista da ABI, quer dizer, da Associação Brasileira de Imprensa, da qual eu pertenço há 30 anos. Eu vou continuar trabalhando enquanto eu puder. E quando eu não puder mais, eu já pedi um lugar lá no Jaçanã, lá tem um asilo para velhinhos, eu vou trabalhar com eles, vou viver com eles, vou ajudar a eles. A igreja vive para o amor. Na hora que ela vive para o dinheiro e não para o amor, ela não é mais de Cristo. Ela é contra Cristo, porque ela está adorando um ídolo e não o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é amor. O Deus verdadeiro gosta de nós. O Deus verdadeiro acolhe cada pobre para ele ser a lembrança de seu amor na terra. Eu vou aproveitar esse gancho. O senhor falou que a igreja vive para o amor e não para o dinheiro. O Papa João Paulo II, ele denuncia a ganância, a busca de poder, né, de dinheiro, né? Como poderia ser o contrário nessa nossa sociedade capitalista? Nossa sociedade capitalista deveria compreender que se todo mundo tem o suficiente, ninguém vai assaltar o outro somente por desejo de assaltar. Pode haver algum outro louco, mas esse deve ir para um hospital de psiquiatria e não para a cadeia ou para a rua para assaltar o outro. Mas nós sabemos que o nosso sistema carcerário está antiquado, está passado. Nós devíamos tirar esses 8 mil presos aqui, porque estão perto de nós, de São Paulo, estão logo a 1 quilômetro daqui onde nós falamos. Eu os visito constantemente, e quando era bispo da região norte, eu os visitava uma vez por semana, para mostrar que a gente é irmão, irmã, um do outro. E eu sempre via que eles precisavam era de lugares onde eles pudessem trabalhar, onde pudessem ganhar um dinheirinho para a família, onde pudessem sentir-se gente e aos poucos fossem regenerados. Então, o nosso sistema é derrubar isso aqui, como o governador Covas já prometeu, para construir pequenas prisões em todo lugar, perto do campo, perto de oficinas, perto de lugares onde os presos possam ser reeducados e nunca sejam misturados aqueles que já cometeram crimes horrorosos com aqueles que ainda apenas tiraram pão ou roubaram alguma coisa, nem roubaram, furtaram alguma coisa e para a família ou para saciar a fome. Então, meu Deus, o sistema judiciário precisa mudar, mas o sistema carcerário no Brasil é uma verdadeira vergonha e um crime. Crime contra o Brasil, crime contra tudo que há nesse mundo, crime contra Deus. Nós precisamos arrumar para que todo mundo possa se regenerar e possa voltar a ser irmão do outro, filho de Deus, lembrança do seu amor. Agora, o senhor, como um grande defensor dos direitos humanos, como analisa a questão do existente na nossa sociedade, infelizmente, do desrespeito ao idoso? Eu quero dar toda a saúde, até a última gota do meu sangue para os idosos, porque eu estou
trabalhando com idosos há 30 anos em São Paulo, porque na região norte havia 5 casas para idosos. Eu os visitava constantemente com o bispo e agora eu quero dar o final da minha vida toda em favor deles, tanto para mudar a legislação, quanto também para levar aos idosos possibilidades de se entreterem, possibilidades de serem felizes, saberem que eles são úteis para a sociedade, saber que todo mundo os respeita, saber que são amados. Todos os idosos precisam de muito carinho, de muito amor. Meus jovens, vocês que estão comigo hoje, vocês vão estar comigo a vida inteira em favor das pessoas que querem carinho, amor. E aí eles nos abençoarão e eles serão para nós a garantia de uma grande proteção de Deus durante toda a nossa vida. Eu não quero envelhecer nunca. Eu quero caminhar com o tempo. Eu quero caminhar com as pessoas. Eu quero caminhar fazendo bem. E com isso eu fui feliz durante os 75 anos da minha existência. Eu gostaria que vocês também fossem felizes